Olá, pessoal! Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Quero deixar aqui as boas-vindas a vocês, profissionais de saúde, também os meus pacientes que gostam de me acompanhar, as pessoas que têm interesse numa saúde real, numa saúde verdadeira. Sintam-se bem-vindos. Gente, eu sou a Vanessa Ghinoni, farmacêutica ortomolecular, e trabalho já na área de integrativa com ortomolecular desde 2016. Finalzinho de 2016 eu abri meu consultório. Em 2017 a gente começou a fazer os trabalhos aí na orto, fomos crescendo. Hoje eu sou uma pessoa muito realizada por ter acreditado que essa era uma área promissora e que realmente ajudava as pessoas a terem resultados. E é isso que a gente vai falar muito, de resolução de problemas, de saúde plena, de saúde verdadeira. Que bom que vocês estão vindo de várias áreas. A ortomolecular, gente, no Brasil, ela é uma área que veio com a medicina e com os nutricionistas. Foram os dois profissionais que mais abraçaram a ortomolecular, né, e fizeram ela acontecer, e cada vez a gente vê essa área crescendo e ganhando força. Chegou até mim, que sou farmacêutica, está chegando aos dentistas, toda essa área também de dentista biológico, com todo esse conceito. Está chegando nos fisioterapeutas, né? Eu tenho alunos fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros. Então todo mundo da área da saúde pode ter esse conhecimento e usar direcionando na sua área, e usar essa filosofia de vida para trazer saúde real aos pacientes. Tenho muitos terapeutas também que gostam da ortomolecular, acabam estudando também as minhas coisas, e até pacientes, como eu falei, gosto muito. Já recebo os pacientes, às vezes eles já estão falando, ó, vi aquele vídeo, aquela aula, já estão sabendo do assunto dos seus próprios problemas, o que eu acho muito legal, né? Ao contrário de muita gente que tem medo que o paciente tenha conhecimento, eu adoro, porque eu sei que ele vai aderir melhor, porque eu sei que ele vai crescer, ele vai ter um resultado muito melhor de saúde. E se você chegou até aqui, eu duvido que você vai ser o mesmo quando a gente terminar. Eu duvido. Nunca mais você vai pensar da mesma forma. E esse é o risco, gente, que vocês estão correndo de se apaixonar loucamente pela ortomolecular, como aconteceu comigo, porque eu entendi que aquilo ali preenchia uma lacuna que, infelizmente, os tratamentos convencionais não fazem, não preenchem. É mudar a vida de várias pessoas para melhor, para uma saúde plena. Eu vou colocar aqui a nossa aula, então. Qual que é a nossa proposta? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente estuda, de como a gente cria um raciocínio dentro da ortomolecular. Eu organizei como eu estudo no meu método, como eu montei o meu raciocínio. Depois de muito estudar, fazer vários cursos, fazer pós-graduação nessa área, eu montei o meu método, porque eu senti falta de alguém que pegasse na minha mão no começo. Por quê? Porque eu estava vindo da farmacologia, não conhecia nada da ortomolecular e de como eu deveria estudar e aplicar aquilo no paciente. Então eu tive que criar um método, gente, deu uma trabalheira, tá? Primeiro para montar um rastreio. Os professores, eles falavam muito de bioquímica aplicada, mas nunca ninguém dava muita ênfase no passo a passo da consulta, por exemplo, no rastreio, os detalhes do rastreio. Não tive essa aula, tá, gente? Nem na pós que eu fiz, nem nos cursos, eu tive que criar isso, e eu vou mostrar para vocês como eu raciocino. Esse ouro vai valer a pena, tá? Para vocês pegarem esses insights que eu vou passando aqui, para fazerem a rota de vocês mais curta, porque eu tive um trabalho bem longo para organizar tudo isso que eu tô colocando já em etapas para vocês. Nós vamos falar um pouco dos conceitos agora, da filosofia e do pensamento ortomolecular, e depois nós vamos falar do primeiro passo para vocês entenderem as doenças dos pacientes de vocês. E a gente vai ver aqui a grande diferença entre o convencional, né, a consulta convencional e uma consulta da ortomolecular está no fator causa. Nós não estamos buscando apenas entender um conjunto de sintomas para diagnosticar uma doença. Nós estamos olhando causas bioquímicas de doenças. As causas, gente, sempre, anota isso, as causas sempre são as mesmas. O que vai desencadear uma doença A, uma doença B, uma doença C no teu paciente é uma tendência genética que a gente chama de elo fraco, que ele vai ter no organismo
organismo dele. Então, se eu colocar um estresse oxidativo intenso no organismo do paciente A, ele vai ter câncer. Se eu colocar no organismo do paciente B, talvez ele tenha doença cardíaca. No paciente C, ele pode ter problemas pulmonares. O outro vai ter problema renal, mas todos os problemas crônicos têm estresse oxidativo presente. Nós vamos falar disso. Então, você vai começar a rastrear de frente para trás e não de trás para frente. O raciocínio que se tem no convencional é pegar um conjunto de sintomas, né, fazer um diagnóstico de uma disfunção e tratar a disfunção com fármacos, né, tratar para equilibrar. E aquela questão das causas bioquímicas, os gatilhos, aquilo que saiu do lugar na célula, não é levado em consideração. Então a gente vai lá da raiz para as folhas e não olhar aquilo que é visível, né, as folhas da árvore ali, o tronco, aquilo que apareceu e tentar cortar, tentar tirar aquilo ali. Isso também é válido e muitas vezes é necessário, tá? Lembrando que a gente não pode ignorar a importância dos fármacos, dos procedimentos, tá bom? Mas a gente também não pode ignorar as raízes do problema. E é nisso que a gente vai fundo na ortomolecular, tá? A gente vai entrar aí no raciocínio da aula, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. São 7 etapas, tá, gente? Primeira etapa a gente vai falar do estresse oxidativo. Antes de eu falar do estresse oxidativo, eu preciso falar dos conceitos da ortomolecular e por que eu acredito que você vai ser um profissional diferenciado, vai ser um profissional que responde a um problema que está ignorado. Por que algum paciente vai me procurar ou vai aderir ao meu tratamento? Por que eu vou ser importante? Como eu consigo ter uma importância na vida do paciente? Como eu consigo ser um profissional único na vida dele, que ele fale, nossa, sabe, ainda bem que eu encontrei você. Procurei A, B, C e D e não me senti assistido, não me senti pleno, não consegui resolver completamente o meu problema. E eu recebo muito paciente assim. Justamente a pergunta, qual problema a gente resolve? Como que eu contribuo de forma única e particular na vida do meu paciente que outros profissionais não estão fazendo? É justamente nesse intervalo, gente, entre saúde e doença. Ah, mas não dá para tratar paciente já doente? Dá, e eu trato aos montes. Porque mesmo que ele trate com fármacos, com as terapias já colocadas diante dele, muitas vezes aquilo que eu falei, as causas bioquímicas, elas estão sendo ignoradas. Então, uma vez que você trata a raiz, você também minimiza a doença crônica, você também consegue trazer mais equilíbrio, diminuir o número de fármacos, frear a progressão. Então, sim, dá pra gente tratar também pacientes já doentes crônicos. Mas eu acho que a grande vantagem da ortomolecular em analisar essa questão bioquímica é a gente tratar aquela pessoa que não está saudável, mas também não está com uma doença crônica que caiba num diagnóstico, que tem aquelas diretrizes, né, para caber num diagnóstico. Só que ela está no intervalo, ela está no caminho entre a saúde e a doença. E é aí que muitas vezes o convencional, os tratamentos convencionais não conseguem ajudar. Por quê? Porque os fármacos, eles foram feitos para tratar a doença, não para ajudar você parar um processo, né? Tem vezes que eu penso, alguém vai falar assim, ó, tua glicemia está em 99, a hora que tiver 126, 130, que você tiver diabético, aí você volta aqui que eu trato você com metformin. E essa coisa antes, o que será que está acontecendo no organismo que o paciente está com resistência à insulina, está pré-diabético? Será que não tem nada para fazer por ele? Então a gente trabalha muito com esse caminho, né? Essa fase que antecede uma doença e que tem muitas pessoas, mas olha, gente, muitas mesmo nessa fase 2 e 3. Vocês vão perceber que existem 3 fases, pelo menos, que eu poderia ter ajudado meu paciente para ele não desenvolver a doença crônica, tá? E essas fases são ignoradas porque elas não são analisadas no convencional. Não existe essa análise que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, uma vez que você é esse profissional que vai ajudar nessas fases, eu tenho certeza que você vai ser imprescindível na vida das pessoas. Até porque hoje existe uma busca muito grande por performance. A gente não está também só buscando tratar problema, a gente quer colocar a nossa vida em alta performance. Acho que vocês já ouviram muito essa palavra, por isso que eu uso sempre tratamentos de alta performance, porque é quando eu faço um tratamento que vai fazer o teu organismo ficar balanceado, equilibrado, a ponto de dar uma resposta plena e que você consiga desenvolver o teu dia, as tuas missões aqui nessa terra. Porque tem gente que vive, eu ia falar, se arrastando, vive prostrada, vive com a energia como se tivesse descarregado. Eu gosto de usar um exemplo, gente. É uma Ferrari que anda como um Fusca velho.
Já viram isso? Tem gente, vou falar pra vocês, que nem sabe o potencial que tem, porque passou uma vida inteira colocando combustível errado no corpo, não faz as trocas de óleo, vamos fazer um paralelo aqui, não faz as limpezas que deveria fazer, não sabe que tem intoxicações crônicas, uma pessoa que bota essa máquina aqui fazer trabalho excessivo, né? Se a gente pegar qualquer equipamento, carro, qualquer coisa e a gente usar, ler o manual e não fizer o que está recomendando ali, a gente vai diminuir a expectativa de vida daquele equipamento, não vai? A gente vai fazer com que aquele equipamento não gere o resultado, não dê o seu potencial. Por que seria diferente com o nosso corpo? As pessoas nem sabem do que elas são capazes, porque elas nunca colocaram combustível bom no seu corpo desde criança, comendo errado, com hábitos destrutivos, falta de atividade física, com excesso de caloria. Quando a gente come demais, a gente rouba nutriente, a gente rouba energia para digerir toda aquela comida, ainda mais se for uma comida inflamatória, alergênica, a gente está roubando energia que era para ir para o cérebro, para você ter ideias, para você cumprir a tua missão, seja qual for, para você ter um trabalho que te realize, para você ganhar mais dinheiro, não sei qual que é teu sonho, qual que é tua meta, mas tudo isso depende do teu cérebro funcionar. Então, para ele funcionar, precisa de energia e não comida em excesso roubando essa energia. Então, nossa conversa é muito séria. Vocês vão ter muitos pacientes para ajudar e todo mundo, desde o bebezinho lá que você conhece até a pessoa mais idosa, precisa da sua ajuda. Precisa ser avaliado e o organismo equilibrado, porque nós estamos vivendo num mundo muito insalubre, tá? De muitas toxinas de todos os lados. Quem vai ser o teu paciente? Todo mundo que é ser humano, tá bom? Então, para quem nunca viu um conceito, ó, a ortomolecular é a prática totalmente científica, embasada na fisiologia e na bioquímica. E qual que é a afirmação principal? Que todas as doenças são resultado de desequilíbrios químicos ou bioquímicos, tá? E assim, o tratamento, então, ele vai buscar restaurar o equilíbrio, a homeostase, né? Utilizando-se da medicina baseada em evidências e principalmente da bioquímica aplicada, ou seja, dos estudos que envolvem nutrientes, a função desses nutrientes, como funciona bioquimicamente o teu órgão, como funciona o teu metabolismo, o teu sistema imune, bioquimicamente falando, porque às vezes você não tem um bom funcionamento por falta de nutrientes. Então, olha só a grande causa aqui das doenças, falta de nutrientes, ou então excesso de toxinas. Fica aí a dica. Sempre que você for buscando a causa da doença, você vai chegar nisso, né? Sempre que você for cavocando, mas espera aí, o Alzheimer, como que é? Ah, tem lá faltando acetilcolina. Mas por que tá faltando acetilcolina? Ah, o neurônio começou a degenerar. Mas por que degenerou o neurônio? Ah, porque teve lipoperoxidação, teve glicação. Ah, agora eu tô começando a ir para bioquímica. Então, quando você for cavocando, sempre você vai chegar nessas causas aqui. Mas por que teve estresse oxidativo, né, nesse corpo? Ah, porque teve excesso de toxina ou falta de nutriente. Então eu estou mostrando a raiz de tudo. Quer dizer que se eu souber que é excesso de toxina e falta de nutrientes, eu preciso então buscar quais são os gatilhos que provocam isso e corrigir. Então, meus tratamentos vão visar desintoxicar e reestruturar o organismo, fornecendo substâncias que equilibrem, que vão modular. A gente gosta muito dessa palavra modular, porque é trazer o corpo ao equilíbrio, modular, né? Não significa nem estimular e nem deprimir. Significa trazer o que o corpo precisa. Então, agora vocês já sabem a causa de tudo. Então, agora já começa a pensar diferente. Não vai só dar um remedinho e mandar para casa. Eu vou ter que pensar o que está acontecendo sistemicamente ali, que tipo de toxinas estão no meu paciente, quais os nutrientes que estão faltando. Já começa a mudar totalmente a mente, né? Se você observar, é totalmente diferente esse raciocínio. E aí a gente tem esse conceito, tá, pessoal, de terreno biológico. Então, o que está acontecendo ao redor da minha célula, as toxinas que tem ali, a capacidade que a célula tem de receber os nutrientes, de colocar para fora aquilo que precisa ser eliminado, todo esse trânsito que existe ao redor da célula
células se chama matriz celular. E aí vem um conceito que todo mundo da integrativa usa esse conceito, que é o conceito de terreno biológico, mas a ortomolecular, ela é uma das, digamos assim, das áreas da integrativa. A integrativa, ela tem várias áreas de estudo de terapias complementares que visam muitas vezes o equilíbrio, né? Você vai ver que a integrativa, ela tem a ortomolecular, é uma das coisas, ela tem a ozonioterapia, faz parte da integrativa, o uso das ferramentas quânticas ou biofísicas, tem uma série de áreas, a própria acupuntura, o uso específico das plantas medicinais e da fitoterapia. Então tudo isso é integrativo. Mas eu vou defender aqui, se você não tiver um conhecimento bioquímico, você não consegue nem aproveitar as ferramentas da integrativa. Você não consegue entender o potencial que tem um ozônio, por exemplo, se você não tiver um conhecimento bioquímico. Você não consegue entender que cada ferramenta tem uma função em qual momento que você usa, para qual paciente que é melhor, porque você precisa ter um conhecimento bioquímico. Tá bom? Então a ortomolecular foi a grande área que fez com que a integrativa crescesse, porque a gente começou então a ter um estudo aprofundado da célula, de como tudo funciona metabolicamente, e começou a ver, olha, eu posso usar ozônio aqui, olha, tem um problema aqui que, poxa, se eu usar um frequencial X, consegue resolver aquele problema. Se eu fizer uma técnica Y de acupuntura aqui, eu consigo modular aquele sistema. Então, tudo parte do princípio de você entender os sistemas bioquimicamente, para você poder escolher suas ferramentas. É por isso que eu amo pensar que eu conheci a ortomolecular de cara, né? Foi a primeira terapia integrativa que eu fui estudar a fundo e fico muito realizada por isso, porque falo, nossa, fiz a melhor escolha logo de cara, sem saber. Né? Agradeço a Deus todo dia por ter conhecido a ortomolecular. E aí vai o conceito de terreno biológico, gente. Esse conceito aqui, tô vendo que eu coloquei uma figura aqui pra vocês, como se fosse, era pra ser um aquário sujo, não achei uma fotinho melhor, tá? E um aquário limpinho. O pessoal gosta muito dessa comparação do terreno biológico com o aquário, né? Onde os peixes seriam as nossas células. Então, ó, o terreno biológico, ele é composto por toda a matriz extracelular, que vai circular, então, as nossas células, estando diretamente relacionada ao funcionamento. Você imagina como que um peixinho vai conseguir ter uma vida aqui, como que ele vai respirar, como que ele vai fazer sua função aqui, com tanta poluição, toxinas e problemas ao seu redor. Então, a gente tem que imaginar que o nosso terreno biológico, a nossa matriz celular, ela precisa estar devidamente limpa, em primeiro lugar. E sim, a gente acumula toxinas uma vida toda. Como eu fui farmacologista, eu sempre dei aula de farmacocinética e falava da questão da distribuição dos fármacos, como os fármacos se espalhavam no corpo. Lembram disso, gente? Acho que todo mundo que é da saúde teve farmacologia, né? Não escaparam dessa. Então, eu gostava muito de falar quais são os tecidos depósitos. Vocês sabiam que a gente armazena toxinas e fármacos? E aí eu falava do tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido que armazena muita toxina. Tudo que for lipossolúvel vai ter uma tendência a ficar armazenado ali. Praguicidas, solventes que você entra em contato diariamente, se depositam ali. E não é só ali, porque as nossas células todas são feitas de membrana celular gordurosa. Então a gente tem depósito de toxinas em vários tecidos do nosso corpo e a gente muitas vezes tem dificuldade de eliminar pela carga tóxica diária e pela falta de nutrientes. Vou mostrar um slide do fígado para vocês, que é muito legal, que vocês vão entender que pro teu fígado, pro meu fígado funcionar e destoxificar, ele precisa de nutriente. Se não tiver nutriente, as nossas enzimas de limpeza, as enzimas de destoxificação não funcionam sem nutriente. Então a gente vai fazendo acúmulos durante a vida. Quanto mais velho, mais intoxicado. Então se você não tem um estilo de vida equilibrado, você vai acumular mais. Então tem pessoas que ficam doentes, tem 40 anos, já tem 2, 3 doenças. Tudo isso, essa questão de ter depósitos de toxinas, de não ser uma pessoa com estilo de vida saudável, vai trazer essa consequência de degeneração das células por ambiente celular, por matriz celular afetada, tá bom? Então a gente
gente usa isso, né? Então aqui está o conceito, ó. E nele que se encontram lados positivos e negativos, ou seja, na matriz, né? Nutrientes e toda a sujeira, como metais, toxinas, se acumulam em nosso corpo. Assim, é responsável pela saúde ou pela doença. Então, a nossa matriz celular. E aí, uma comparação didática fica o aquário, né? No nosso caso, os peixes são as células e a água contaminada é a matriz, o terreno biológico. Se o terreno não está em bom estado, é impossível ter saúde, né? E mantermos nosso corpo sadio e livre de doenças. É impossível, não tem como. Por isso que vocês estão vendo cada vez mais pessoas com queixas. Não vou dizer que é doença crônica, porque a gente tem aquela fase anterior que é cheia de queixas, que os órgãos já estão funcionando mal, né? Quando ele tiver a disfunção característica de doença, aí alguém vai lá e vai te diagnosticar. Mas não quer dizer que se você não tem aqueles parâmetros que se enquadram na doença, que o teu órgão está extremamente bem, maravilhoso. É esse conceito que muda completamente. E quais são as causas de doença? Toxinas e desnutrição nós já falamos. Estresse, porque o estresse bota uma sobrecarga no organismo nutricional. Quando você tem estresse crônico, você queima nutriente. Infecções, então aqui pensem em todo tipo de infecção, parasita, fungos, vírus, tudo que é infecção que nós entramos em contato. E poluição eletromagnética, que vem do celular, né? A própria energia elétrica, rádio, tudo isso a gente já sabe que interfere no nosso organismo, tá, gente? Então, todas essas situações... E, ó, falo uma coisa pra vocês. É muito difícil a gente passar uma vida sem ter algum parasita. É complicado, porque não se fala mais nisso, né? Agora é tudo doença crônica e foi ignorada a questão dos parasitas. E a gente tem vários parasitas, às vezes, né? Falando de parasita, todo micro-organismo, todo o ser que vem do teu corpo roubar nutrientes e roubar a tua energia e não te dá nada em troca. Então, uma bactéria pode ser nesse conceito? Pode. Herpes vírus. Quem não conhece ninguém que teve um herpes ou teve várias crises de herpes já, esse herpes está ali latente. Muitas vezes ele está fazendo efeitos crônicos e você nem sabe, ele não está em fase aguda, mas não quer dizer que ele seja inerte no teu organismo. Às vezes você tem uma cândida latente, já fez alguma candidíase, né, ou fez alguma infecção fúngica, passou a fase aguda, mas não quer dizer que aquele fungo não esteja ali no teu organismo fazendo algum mal crônico. Por exemplo, fibromialgia, gente, tem muitos trabalhos já falando a questão fúngica intestinal, fungos e intestino relacionado com fibromialgia. Então tem essas questões de micro-organismos que agora todo mundo ignora. Não, ninguém mais tem verme. Pelo amor de Deus, gente. O que a gente vê na prática, quando passa um vermífugo, quando fala algumas coisas, vermífugos, enemas, vocês não têm noção dos relatos dos pacientes. Essas são as causas. Como que a gente trata isso na ortomolecular?